coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil e foi recebido como chefe de Estado. A vinda do órgão é parte das comemorações dos 200 anos da independência brasileira. O avião com o coração de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, morto em 1834, pousou na base aérea de Brasília pouco antes das 10 horas da manhã desta segunda-feira. A vinda do órgão é parte das comemorações de 200 anos da independência. O órgão foi recebido com honras de chefe de Estado. É a primeira vez que o coração sai de Portugal, desde a morte de Dom Pedro I há 187 anos. O presidente Jair Bolsonaro era esperado na cerimônia na base aérea, mas não compareceu ao evento. O avião, com o coração de Dom Pedro I, foi escoltado por 2 caças da Força Aérea Brasileira. Na terça-feira, às 17 horas, o Palácio do Planalto realiza uma cerimônia com subida na rampa e honrarias militares para receber o órgão. Também deverá ter a participação dos Dragões da Independência e a apresentação de hinos brasileiros. Depois da cerimônia no Planalto, o coração do imperador volta para o Itamaraty, onde ficará exposto na Sala Santiago Dantas, climatizada para servir de exposição, que inicialmente será para autoridades e convidados do corpo diplomático. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço dos combustíveis recuaram mais de 5% somente no mês de agosto. O último levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis mostra que o preço médio do etanol voltou a custar menos de R$ 4,00 por litro. Em relação à semana anterior, houve uma queda de 1,7%, já que o item passou a ser comercializado por R$ 3,98. Além do álcool, a gasolina também registrou queda e passou a ser cotada em R$ 5,40 por litro, com uma queda de 1,8% nos últimos 7 dias. No momento, o etanol está cotado com um preço equivalente a 73% da gasolina. Segundo o órgão, o combustível foi beneficiado pelo corte nos impostos que incidem sobre o produto após a aprovação do Congresso, no fim de junho. A Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras aprovou os 8 indicados para compor o Conselho de Administração da empresa. Entre as 11 cadeiras do colegiado da estatal estão nomes apontados pelo governo, por minoritários e um representante dos funcionários. Cresce o número de brasileiros infectados pela varíola dos macacos. E nascidos neste primeiro semestre é o menor dos últimos 10 anos. Agora a tentativa dramática de resgate de um menino que ficou 17 horas dentro de um buraco em Minas Gerais e não sobreviveu. Você acompanha agora no nosso Giro de Notícias pelo país. O Brasil tem 77 casos confirmados de varíola dos macacos em crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Essa é uma incidência de 3,5% das infecções. Desses, 20 casos foram identificados entre crianças de 0 a 4 anos. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se pronunciou e disse que a vacinação contra a doença no país irá priorizar, em um primeiro momento, grupos específicos de profissionais de saúde que atuam diretamente no diagnóstico da doença e contato próximo com infectados. Em Minas Gerais, o menino de 8 anos que caiu em um buraco de aproximadamente 6 metros de profundidade e 30 de diâmetro, na região do Alto Paranaíba, que ficou preso por 17 horas, não conseguiu sobreviver. No momento em que nós retiramos o garoto Pedro, havia um rebaixamento de nível de consciência e nós tiramos ele já em parada cardiorrespiratória. Nós já estávamos com a equipe médica de plantão, prontidão, com a ambulância, o UTI móvel. Infelizmente veio atestar o óbito do garoto Pedro. E por falar em queda, o número de registros de nascimento no Brasil nos primeiros 6 meses deste ano é o menor para um primeiro semestre desde 2012. Foram 1.500.000 nascimentos. E apesar da pandemia ter intensificado a tendência, o número de nascimentos no país apresentava queda há pelo menos 5 anos.
Já o mercado de trabalho continua sendo uma dificuldade para pessoas com deficiência e com vulnerabilidade social serem inseridas. É o que mostra o Índice Nacional de Inclusão OLGA-COS, que registrou que apenas 2,74% entre os entrevistados com deficiência na região metropolitana de São Paulo trabalham atualmente. Do outro lado, apesar da crise econômica, já há constatação de um reaquecimento e a criação de postos de trabalho na área imobiliária. Isso porque os preços dos imóveis devem se estabilizar e podem começar a cair nos próximos meses. O setor tende a crescer 5% em 2022 na comparação com o ano passado. E atenção, Fulião, hein? O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que não haverá mudanças no Carnaval soteropolitano do ano que vem. Com isso, a folia está garantida. E daqui a pouco, longe do fim, guerra na Ucrânia completa 6 meses com acusações de ambos os lados. E Cidade de Deus equatoriana sofre com as mesmas mazelas da comunidade homônima do Rio de Janeiro. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.